Você que trouxe a sua Bíblia, vamos abrir 2 Crônicas, capítulo 18, verso 31. 2 Crônicas 18, verso 31. Graças a Deus. Este texto vai estar falando do rei Josafá. Então vamos entender o que Deus quer nos ensinar nesta noite, né? A lição que Deus quer que tiremos da vida do rei Josafá. Diz assim o verso 31. Sucedeu o quê? Vendo os capitães dos carros a Jeosafá ou Josafá, que é a mesma coisa, disseram: este é o rei de Israel. E o cercaram para pelejar. Aí durante a mensagem, vamos compreender o que aconteceu aqui. Os inimigos viram Josafá e disseram assim, esse é o rei, para pelejar contra ele. Então eles o cercaram para pelejar. Porém, Josafá ou Jeosafá clamou, e o Senhor o ajudou, e Deus os desviou dele. E o segundo texto que queremos ler, antes dos irmãos se assentarem, é Romanos, capítulo 15, verso 4. Diz assim a palavra de Deus: porque tudo o que dantes foi escrito, ou seja, tudo que está na Bíblia, tudo o que dantes foi escrito, qual é o propósito? Para o nosso ensino foi escrito. Então preste atenção. Tudo que foi escrito na Bíblia foi escrito para o nosso ensino. Para o nosso ensino. Para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Amém? Podem vos assentar. Graças a Deus. O tema da mensagem que Deus quer nos ensinar nessa noite é bem interessante. O tema é o perigo de fazer alianças erradas. O perigo de fazer alianças erradas. Por exemplo, os seus amigos, eles te ensinam a respeitar os seus pais? As pessoas que você está convivendo com ela, ou melhor, os seus amigos, que você trava relacionamento, está te ensinando a respeitar os seus pais? Está te ensinando a amar a Deus? Está te aproximando de Deus? Os amigos, por exemplo, que nós homens temos, que somos casados, os nossos amigos, estão nos ensinando a amar nossa esposa, a respeitar a nossa esposa. Esses amigos nos aproximam de Deus. Esses amigos, eles têm nos mostrado que devemos buscar sempre o que é certo. Esses amigos, eu digo amigos entre aspas, que às vezes temos nos relacionado, têm nos incentivado a nos alcoolizar, têm nos incentivado a nos drogar, têm nos incentivado a ser infiel para com a esposa. Então preste atenção o que Deus quer nos ensinar. O perigo de fazermos alianças erradas. E vice-versa também. As esposas que estão aqui, as esposas que nos ouvem, suas amigas te aproximam de Deus. Suas amigas te ensinam, te incentivam a respeitar o seu esposo, a ser fiel ao esposo.
Essas amigas, elas têm te incentivado, por exemplo, a se alcoolizar, a se drogar, a fazer uma vida errada. Então, quem tem sido os nossos amigos? Com quem estamos travando relacionamento? O nosso caráter, a nossa maneira de viver está sendo moldado por quem? Quais são esses amigos? Quais são essas pessoas que são próximas a você, que você pensa que é o seu amigo? Aí muitas das vezes os adolescentes, os jovens desrespeitam os pais, não querem compromisso com Deus, porque muitas das vezes está sendo influenciado. Assim são os homens, as mulheres, os adultos. Então, irmãos, quais têm sido os nossos amigos? Quem são as pessoas que nós estamos levando para dentro da nossa casa? Quem são as pessoas que vocês têm levado para dentro da sua casa? São pessoas que estão acrescentando coisas à sua vida, estão agregando coisas na sua vida, ou são pessoas que estão te levando para o caminho errado? Então este é o assunto que Deus quer nos ensinar. Porque senão, irmãos, às vezes nós como servos de Deus, às vezes temos um amigo, um exemplo, que às vezes xinga o palavrão o dia inteiro. Aí, sem a gente perceber, daí a pouquinho, estamos xingando também. Por quê? Porque estamos convivendo com aquela pessoa ali o dia inteiro, e aquela pessoa é um amigo para mim, é um amigo para outra pessoa, e a pessoa vai às vezes se moldando igual aquela pessoa que faz tudo errado. Às vezes tem pessoas que travam relacionamentos com um homem que é infiel à sua esposa, e ele começa a querer que aquela pessoa, quer dizer, um homem de Deus, um homem sério, um homem trabalhador, um homem honesto, um homem que gosta daquilo que é certo, mas às vezes de tanto aquela outra pessoa, aquela má influência, influenciando ele, às vezes ele acaba cedendo e traindo a esposa e pecando, e pecando porque quem trai a esposa peca contra a esposa, mas em primeiro lugar peca contra Deus. Então, irmãos, quem tem sido os nossos amigos? Cuidado com as ciladas do diabo. Eu preciso tomar muito cuidado com as ciladas do diabo, vocês também. Nem todos que dizem que são nossos amigos são realmente. Então, através da vida de Josafá, vamos aprender algumas lições, irmãos. E o segundo texto que nós lemos, de Romanos 15:4, diz que tudo o que foi escrito para o nosso ensino. Então tudo que está na Bíblia é para o meu ensino. Quer me ensinar alguma coisa, quer te ensinar alguma coisa, quer te mostrar o caminho, quer me mostrar o caminho. Então preste bastante atenção. O perigo de fazer alianças erradas. Josafá é descrito como aquele que fez o que era reto aos olhos do Senhor. Josafá está registrado em 1 Reis, capítulo 22, verso 43. Josafá é conhecido como aquele que fez o que era reto aos olhos do Senhor. Então aqui em 1 Reis 22, 43, falando de Josafá, diz assim a palavra de Deus, que foi escrito para o nosso ensino: e andou em todos os caminhos de seu pai Asa, não se desviou deles. Filhos que estão aqui, não se desvie dos caminhos dos seus pais. Os seus pais estão na presença de Deus. Filhos que estão nos ouvindo, o seu pai, a sua mãe, um homem de Deus, uma mulher de Deus, não se desvie dos caminhos deles. Não se desviou fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Então Josafá foi um rei que foi conhecido como aquele que fez o que é reto aos olhos do Senhor. E tem mais um texto, 2 Crônicas, capítulo 20, verso 32.
Segundo Crônicas 20, verso 32, falando de Josafá também. E andou no caminho de Asa, seu pai, novamente, e não se desviou dele, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Então Josafá era o rei que foi conhecido como aquele que fez o que era reto aos olhos do Senhor. E Josafá, ele sucede ao seu pai no trono. Ele sucedeu ao seu pai Asa no trono. Está registrado aí em 1 Reis, capítulo 15, verso 24. 1 Reis 15, 24. Então ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, e agora ele sucede ao seu pai no trono, se torna rei. E Asa dormiu. Dormir aqui, ele morreu. E Asa dormiu com seus pais e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi, seu pai. E Jeosafá, seu filho, reinou em seu lugar. Então, irmãos, Josafá então fez o que era reto aos olhos do Senhor, sucedeu seu pai Asa no trono. Agora, os problemas de Josafá começaram quando ele uniu forças com o ímpio rei Acabe. Então preste atenção. Os problemas dele começaram quando ele une forças com o rei ímpio. Ímpio que significa o quê? Que não tem aliança com Deus. Ele uniu forças com o rei que não tem aliança com Deus. Isso era muito usado. Isso era costume dos povos antigos. Os reis, às vezes tinha um reino que estava fracassando, então aquele rei, ele procurava unir forças. Se ele tivesse um filho ou uma filha, ele procurava arrumar um casamento com um filho de um outro rei, ou uma filha de um reino mais poderoso, para unir forças, para que o seu reino não fosse à falência, não fosse destruído. Então isso era muito comum nos tempos antigos, unir forças para fortificar o reino que está fraco. Então, os problemas de Josafá começaram quando ele uniu forças com o ímpio rei Acabe. Irmãos, tem um ditado popular que todos conhecem: diga-me com quem tu andas, aí todo mundo sabe, e direi quem tu és. Agora, não podemos sair de um extremo e ao outro. Por exemplo, eu não posso dizer assim: eu sou fruto do meio que eu convivo. Claro que não, porque aí tira toda a minha responsabilidade. O meio que eu convivo me influencia, mas eu não sou fruto do meio que eu convivo. Por quê? Porque aí senão, eu estou vivendo essa vida porque eu sou coitadinho de mim, eu sou fruto do meio que eu convivo, eu não tenho culpa. Claro que não. A Bíblia nos ensina que devemos negar a nós mesmos. Eu preciso tomar a responsabilidade pela minha vida. Então nós não somos frutos do meio que convivemos, mas o meio que convivemos nos influencia. O meio que convivemos nos influencia. É igual aquele ditado: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Você vê aquelas pedras lisas às vezes nos rios, aquilo ali é uma pedra bruta, cheia de ponta. E ali, com o passar dos anos, ela vai descendo a correnteza, ela vai batendo uma pedra na outra, e leva anos e anos, aí fica aquelas pedras lisinhas, aquelas pedras bem com uma forma bacana, com uma bela forma, porque ela foi sendo lapidada. Então, o meio que convivemos nos influencia. Irmão, não dá uma de santão, não.
Não, comigo não acontece não. Eu fico no meio de... Eu tenho uns amigos fumando droga, eu fico lá junto com eles e para mim não influencia. Eu tenho uns amigos que gostam de tomar umas, eu fico no meio deles também lá, para mim não influencia. Eu tenho uns amigos aí que traem a esposa e quando eles estão conversando sobre isso, eu entro na conversa também, não me influencia. Não faça isso. O meio que convivemos nos influencia. Nos influencia. Acaba influenciando. Por quê? Porque nós mesmos, às vezes, estamos abrindo brecha. Nós mesmos estamos abrindo brecha. Então, diga-me com quem tu andas e direi quem tu és. Então, irmãos, cuidado com os seus amigos. Eu digo amigos, não digo colegas. Colegas de trabalho, colegas de escola, colegas no bairro, é uma coisa. Eu digo amigos. Amigos é um grupo de pessoas que são mais próximos, mais chegados. Então cuidado com quem você tem travado relacionamento. Lá em Jeremias, capítulo 9, verso 8... diz assim a palavra de Deus: uma flecha mortífera é a língua deles. Fala engano com a sua boca, fala cada um de paz com o seu próximo. Tem pessoas assim, fala cada um de paz com o seu próximo, mas no seu coração arma-lhe ciladas. Então cuidado com seus amigos, cuidado com as suas amiguinhas, porque tem muitas pessoas que falam de paz e falam de coisas boas, fala que você é uma pessoa maravilhosa, é maravilhoso, mas na intenção do coração, quem conhece é só Deus, e Deus está nos ensinando que tem pessoas que estão armando cilada. E esse texto aqui de Josafá é fantástico. Vamos compreender direitinho como o diabo trabalha usando pessoas para nos influenciar e depois nos deixar. Agora se vira aí. Então preste atenção, o que Deus quer nos ensinar? Essa ilustração que lemos aqui em Jeremias 9:8 fala de uma pessoa que conversa de paz com seu companheiro, enquanto no seu coração arma-lhe ciladas. Então a sua oração, a minha oração deve ser: Senhor, me dê discernimento. Discernimento é uma das partes do fruto do Espírito. Senhor, me dê discernimento para saber o que está por trás. É igual o pastor Daniel já ouvi falar muitos anos atrás, muitas vezes, que tem pessoas que se você colocar a mão, tem 2 carocinhos aqui. Sabe por quê, irmãos? Tem pessoas que não gostam de você, a verdade é essa. Tem pessoas que não gostam da gente. Aí são pessoas dissimuladas, são pessoas falsas, são pessoas que na sua frente estão sorrindo para você, mas no coração está armando cilada. Eu quero ver aquela pessoa no buraco, eu quero ver aquela pessoa na lama, mas aqui está sorrindo, porque o ser humano ele pode enganar muita gente, menos Deus. Deus ninguém engana, mas um ser humano engana muito o outro. Por quê? Põe um sorriso no rosto, pronto, escondeu tudo. Às vezes aqui dentro está cheio de ciladas. Então, irmão, peça discernimento a Deus. Amém, irmãos? Com os amigos que eu tenho, com as pessoas próximas a mim, com as pessoas próximas a vocês, com as pessoas próximas a vocês que nos assistem, que nos ouvem, peça discernimento a Deus. Peça discernimento a Deus. Porque senão você pode estar travando um relacionamento com uma pessoa que quer ver o seu mal.
É igual o título de um filme, Dormindo com o Inimigo. Talvez tem pessoas que querem ver sua destruição e você não está percebendo, mas nesta noite, Deus, através do Espírito Santo, está abrindo os nossos olhos espirituais, e Ele vai nos mostrar quem é tropeço no nosso caminho. Cuidado com os tropeços! Cuidado com os tropeços! Porque a hora que você estiver na lama, no buraco, eles vão todo mundo embora. Então que Deus abra os nossos olhos. Em 2 Crônicas, capítulo 17, versículo 4, diz assim a palavra de Deus: antes buscou ao Deus de seu pai, falando de Josafá, andou nos seus mandamentos. Eu preciso buscar a Deus, sim. Vocês precisam buscar a Deus, sim. Mas precisamos também andar nos seus mandamentos. Aqui, olha só onde estão os mandamentos de Deus para mim e para a sua vida. Eu preciso andar nesses mandamentos. Eu busco a Deus e eu preciso também andar nesses mandamentos. Foi o que o rei Asa fez. Andou nos seus mandamentos e não segundo as obras de Israel. Então aqui nos diz que Josafá buscou a Deus, assim como nós estamos aqui nesta noite, irmãos, para buscar Deus. Você veio aqui para buscar Deus. Você não veio aqui para ver o irmão Júnior. Você não veio aqui para ver os irmãos do louvor. Você veio aqui para buscar Deus. Nós viemos aqui para buscar Deus, para adorar Deus e para buscar Deus. Então Asa fez assim como nós estamos fazendo nessa noite. Viemos aqui buscar Deus. Eu quero buscar Deus, o que nós queremos é Deus. Então esse texto diz que Josafá buscou a Deus. Agora, quem busca a Deus tem pelo menos aqui 5 garantias. Quem busca a Deus tem pelo menos aqui 5 garantias. A primeira, Jeremias 29, capítulo 29, verso 13. A primeira garantia daquele que busca a Deus: e buscar-me-eis e me achareis. Aleluia, aleluias. E Deus falou assim, e buscar-me-eis, vírgula, aí ele continua, e me achareis. Aleluias. Quando me buscardes com todo o vosso coração. A primeira garantia daquele que busca a Deus é que ele será encontrado. Aleluias. Ele se deixa ser encontrado. Aleluias. É igual brincar com crianças. Quando a Amanda era criancinha, e o Nicolas também, aí brinca de esconde. Aí a gente escondia, às vezes só a cabeça assim, deixava o corpo lá de fora. Por quê? Porque a gente queria ser encontrado. Aleluia. A gente queria ser encontrado. Às vezes escondia atrás da cortina, daí atrás da cortina escondia, aí escondia só a parte de cima, deixava a perna lá de fora. Por quê? Nós queríamos ser encontrados. Assim é Deus. Buscar-me-eis. Aí quando você busca, Deus permite ser encontrado por nós. Aleluias. Oh, aleluias. Aleluias. Quem busca a Deus vai encontrá-lo. Vai encontrá-lo. Aleluias. Essa é a primeira garantia, que ele será encontrado. Tenta falar com o juiz para você ver. Consegue não. Tem que passar pela secretária, não sei quem. Aí ele marca o horário. Depois fala assim, não dá hoje, não dá outro dia eu vou. É difícil. Tenta falar com alguma autoridade para você ver. Você não consegue. Mas o Deus Todo-Poderoso,
o Rei dos Reis, o soberano, aquele que tem todo o poder, aquele que está vivo no alto céus. Ele diz para mim e para você: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então Deus deixa, Ele se deixa ser encontrado por nós. Aleluia! Essa é a primeira garantia que nós temos, que se eu buscar a Ele se deixa ser encontrado. E foi isso que Josafá fez, buscou o Senhor, e o que nós estamos fazendo também. A segunda garantia, Lamentações, capítulo 3, verso 25. Quem busca a Deus, a segunda garantia que nós temos aqui, de pelo menos 5, Lamentações 3, verso 25. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Então, o Senhor é bom para quem? Para os que esperam por Ele e para a alma que o busca. Então, a segunda garantia que nós temos quando buscamos ao Senhor é que nós temos o favor de Deus. Aleluia, porque o Senhor é bom para comigo, o Senhor é bom para com você, o Senhor é bom para conosco quando o buscamos. O Senhor é bom para aqueles que o buscam, para aqueles que com a sua alma o buscam. Então a segunda garantia que nós temos, quando buscamos a Deus, nós temos o favor de Deus. Você está buscando a Deus? Então você tem o favor de Deus. Você tem o favor de Deus. Nós temos o favor de Deus quando o buscamos. A terceira garantia de quem busca a Deus, Salmos, capítulo 9, verso 10. Salmos 9, verso 10. Em Ti confiarão os que conhecem o Teu nome, porque Tu, Senhor, aleluias, nunca desamparastes os que Te buscam. Aleluia! Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! Oh, que maravilha! Que maravilha, irmãos! Que maravilha! Aleluias! A terceira garantia que nós temos é que Ele não nos abandonará. Aleluias! Quem está buscando a Deus tem a garantia de que Deus, Ele não vai te abandonar, Ele não vai me abandonar, Ele não vai abandonar aqueles que o buscam. Jesus prometeu também, Mateus 28, 20: e eis que eu estou convosco todos os dias, aleluia, todos os dias, segunda-feira, terça-feira, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, começo da semana, segunda, terça, quarta, aleluia, e eis que eu estou contigo, e eis que eu estou contigo, e eis que eu estou contigo todos os dias, aleluia. Quem busca a Deus nunca está abandonado, nunca está sozinho, aleluias. E Jesus prometeu: e eis que eu estou contigo todos os dias. Oh, graças a Deus. A quarta garantia que nós temos quando buscamos a Deus, assim como Josafá buscou, como nós buscamos, a quarta garantia, Salmos 34, verso 4. Salmos 34, verso 4. Busquei ao Senhor, aleluias, e Ele me respondeu, aleluia. Oh, irmão, aleluia, glória a Deus. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores, aleluia, aleluia, aleluia. A quarta garantia que nós temos quando buscamos a Deus é que Ele nos ouvirá. Aleluias.
Já se sentiu sem voz em alguma situação na sua vida? Se você quer falar, mas ninguém te ouve. Você quer falar, ninguém te dá atenção. E quando você conversa com alguém que só ele quer falar? Eu tenho uma dificuldade de conversar com pessoas assim. Quando você vai falar, só continua. Aí você não tem tempo de falar. Mas com Deus não é assim. Aleluias. Busque ao Senhor, porque Ele vai te ouvir. Ele vai te ouvir. Ele vai nos ouvir. E a quinta garantia que nós temos, quando buscamos a Deus, Salmos 34, verso 10. Salmos 34, 10. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome. O leão, o rei da selva, seus pais têm que ir à caça para poder conseguir alimento. Às vezes não consegue, é uma dificuldade, que tem aqueles animais que são rápidos demais, gazelas, como é que chama aqueles que pulam? Tem uns lá que correm igual uma... Quando zebra, tem um monte de aqueles animais na África, lá naquele lugar lá, que quando o predador vem, eles têm que vir sorrateiramente. Tem que vir sapatinho de algodão. Pé por pé, sem fazer barulho. E assim também é o diabo. Ele vem pé por pé, sem fazer barulho. Mas aí, maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Ele está aí sorrateiramente. Ele está às vezes até disfarçado de ovelha. Mas, irmãos, tem um salmo que fala assim: aquele que nos guarda não dorme, Deus não dorme, Deus está vendo tudo. Então, os filhos de leões necessitam e sofrem fome, que às vezes não tem a caça para eles se alimentarem. Mas aqueles que buscam ao Senhor, bem nenhum faltará. Bem nenhum faltará. A quinta garantia que nós temos, irmãos, é da prosperidade. Agora entenda uma coisa: prosperidade é diferente de teologia da prosperidade. Tem pessoas que pensam que para ser próspero eu tenho que ter um carro zero na garagem, eu tenho que ter uma mansão, eu tenho que ter casa na praia, eu tenho que ter fazenda, eu tenho que ter... Não é nada disso. Mas aqueles que buscam ao Senhor, bem nenhum faltará. É o Senhor que é o nosso pastor, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Esse nada me faltará, o significado é: de nada eu terei falta. Ou seja, aquilo que eu preciso para viver, Deus vai suprir. O que eu preciso para viver não vai faltar. Agora, Deus não supre ostentação, aí é outra história. Mas o que você precisa para comer, para viver, as necessidades básicas, os filhos de leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, bem nenhum faltará. Deus está sempre suprindo as nossas necessidades. Amém, irmãos? Então, falamos aqui, quando buscamos a Deus, a garantia que nós temos, assim como Josafá buscou a Deus. Aí, em 2 Crônicas 17, verso 5, diz assim a palavra de Deus: como Josafá buscou a Deus, e o Senhor confirmou o reino na sua mão, e todo Judá deu presentes a Josafá, o qual teve riquezas e glória em abundância. Então, porque Josafá buscou a Deus, Deus confirmou o reino em suas mãos. Assim é com você, assim é comigo, assim é conosco. Como buscamos a Deus, como somos fiéis a Deus, eu tenho certeza que Deus, em alguma área, Ele está te abençoando, Ele está abrindo porta. É claro, irmãos, que não são todas as portas. Agora eu sou de Deus, então todas as portas vão se abrir. Não!
mas eu tenho certeza que Deus tem suprido as suas necessidades, eu tenho certeza que Deus tem te abençoado, eu tenho certeza que pode ter alguma porta fechada, mas tem 10 portas abertas, eu tenho certeza que alguma área tem lutas, mas em outras áreas não tem, porque Deus está te suprindo, Deus está te sustentando. Deus está nos sustentando. E todo Judá deu presentes a Josafá, e ele teve riquezas e glória em abundância. Quando buscamos a Deus de todo o nosso coração, Ele derrama bênçãos sobre a nossa vida. Aleluias! Quando você busca Deus de todo o seu coração, Ele derrama bênçãos sobre a sua vida. Agora preste atenção quando Ele derramar bênçãos, para você ver e usufruir das bênçãos de Deus. Porque tem tantas pessoas sendo abençoadas, mas por que ela não vê e nem usufrui? Sabe por quê? Porque ela só fica pensando na vida do outro. Porque o meu vizinho tem isso, minha vizinha tem isso, ele comprou um carro novo, ele comprou uma casa nova, ele reformou a casa. Irmãos, para de olhar para a grama do vizinho que está verdinha, olha para a sua grama. Deus tem te abençoado, Deus tem te sustentado, Deus tem te suprido, Deus tem derramado bênçãos sobre a sua vida. Então olhe para a sua vida, veja o que Deus tem feito na sua vida, seja grato a Deus pelo que Ele tem feito na sua vida. Aí no versículo 10, segundo Crônicas também 17, verso 10, diz assim: então ele buscou o Senhor, Deus o abençoou, Deus o prosperou. Aí no verso 10 diz que, e veio o temor do Senhor sobre todos os reinos das terras que estavam ao redor de Judá, e não guerrearam contra Josafá. Então esse texto diz que veio o temor do Senhor sobre todos os reinos das terras que estavam em roda de Judá. Ou seja, veio o temor do Senhor, aí as pessoas respeitaram Josafá e não guerrearam contra ele. Por quê? Por causa do temor que eles estavam tendo do Senhor, que era com Josafá, assim como Ele é com você, assim como Ele é conosco. As pessoas tiveram temor do Senhor e respeitaram Josafá, e não atacaram a Josafá. Quando buscamos a Deus, as pessoas em nossa volta nos respeitam. Eu já vi muito isso acontecer. Às vezes uma pessoa sem perspectiva nenhuma, que ninguém dava valor, todo mundo zombava, todo mundo às vezes fazia chacota com aquela pessoa, ficava brincando com ele. Aí ele entrega a sua vida para Jesus, Jesus entra na vida dele, ele é um novo homem agora, ela é uma nova mulher. Aí as pessoas que zombavam passam a respeitar. Sabe por quê? Porque está vendo Deus na vida dele, porque está vendo Deus na vida dela, aí passam a respeitar. Então quando buscamos a Deus, irmãos, as pessoas passam a nos respeitar. Ele é um homem de Deus, ela é uma mulher de Deus, ele é crente, ela é crente, ele não gosta dessas brincadeiras, ela não gosta dessas brincadeiras, ele não se envolve com isso, ele não se envolve com coisa errada. Sabe o que significa isso? Isso significa a luz de Cristo brilhando, porque a Bíblia diz que nós somos luz, e onde a luz chega, a luz brilha. Aleluia! Aquele rapaz ali é diferente, aquela moça é diferente, aquele jovem é diferente, vão respeitar ele. Aleluias! Porque quando buscamos a Deus, as pessoas nos respeitam pelo Deus que nós servimos. É o que aconteceu aqui. Veio o temor do Senhor. A parte A veio e veio o temor do Senhor sobre todos os reinos das terras. Veio o temor. Parte B agora.
que estavam ao redor de Judá, e não guerrearam contra Josafá, porque respeitaram Josafá, não por causa de Josafá, mas pelo Deus que Josafá serve. Oh, aleluia! Então preste atenção. Então, ele foi conhecido como aquele que fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ele buscou a Deus. Porque ele buscou a Deus, Deus confirmou o reino em suas mãos, prosperou ele. No verso 10 diz que veio o temor do Senhor sobre todos os reinos, porque Josafá buscava a Deus. Agora, irmãos, agora vamos entrar na parte final da mensagem agora. Preste atenção. Lá em Efésios, capítulo 6, verso 10 e 11... Efésios 6, verso 10 e 11... diz assim a palavra de Deus: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor, se fortaleça no Senhor, e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então preste atenção, esse conselho é vital. Esse conselho é vital para a minha vida. Esse conselho é vital para a sua vida, para estarmos preparados contra as ciladas do inimigo, porque o diabo está sempre jogando um laço aqui, outro laço ali, para tentar te pegar, colocando pessoas no seu caminho, para te falar que não tem nada a ver. Não, isso não tem nada a ver não, pode fazer que não tem problema não. Eu conheci um pastor que dizia que esse tal de não tem nada a ver é um demônio que existe, que tem a ver sim. Se está contra a palavra de Deus, tem a ver. Mas o diabo está sempre julgando os seus laços. Mas se você estiver buscando a Deus, firme com Deus, na presença de Deus, fique tranquilo que conforme o diabo vai julgando o laço, Deus dá ordem aos teus anjos e vai desfazendo laço, e desfaz laço, e desfaz laço, e você vai caminhando. E você vai caminhando. Mas o diabo está sempre tentando armar cilada. E por isso, irmãos meus, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Agora, revesti-vos de toda. Eu uso o capacete da salvação. Já está bom? Não, é o capacete da salvação, é o escudo da fé, é calçado os pés na preparação do Evangelho. Tem que usar toda a armadura para estar pronto, preparado. Lembrei até de um LP antigo que a minha saudosa tia tinha, que como é que era? Era uma história que contava que era pronto agora. Era um menininho que era, acho que é isso mesmo, pronto agora. Ia falando um monte de coisa, e ela uma história bacana. Aí falou assim: não, estou pronto agora, estou pronto para partir. Então está pronto, preparado, usando toda a armadura. Aí, irmãos, aí que vem um perigo de fazermos aliança errada. Cuidado com quem você tem andado, travado relacionamento. Meu amigo do peito, esse é meu amigão, essa é minha amigona. Cuidado. 1 Reis 16, verso 30 em diante, diz assim: e fez Acabe, então preste atenção, Acabe foi o rei que Josafá, que buscou a Deus, homem de Deus, andou nos caminhos do seu pai, servia a Deus. Agora ele faz aliança com Acabe. Quem foi Acabe? Então preste atenção, o perigo de fazermos alianças erradas. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Olha só, ele não fez somente o que era mal, ele fez mais do que todos os que foram antes dele.
verso 31. E sucedeu que, como se fora pouca andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, outra também perversa, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Verso 32. E levantou, olha o que esse rei perverso fez, e levantou um altar a Baal. Baal é um deus falso, na casa de Baal que edificaram em Samaria. Verso 33. Também Acabe fez um ídolo, de modo que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Então preste atenção. O rei Acabe foi um dos piores reis do norte. Um dos piores reis do norte. Seus crimes não eram apenas políticos. Sua culpa maior foi permitir a propagação da adoração a Baal, um deus falso. Olha com quem Josafá está travando aliança. Com quem você tem andado? Quem tem sido seus amigos? Lá em Êxodo, capítulo 20, verso 3. Olha o que Deus diz. Verso 3 ao 5. Não terás outros deuses diante de mim. Deus falou assim: não terás outros deuses diante de mim. E Josafá, ele tem relacionamento, ele faz aliança com um homem que adora um Deus falso, que tem outro Deus que não um Deus verdadeiro. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, aleluias, que visita a iniquidade dos pais dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Então, não farás imagem de escultura, e nem te encurvarás a elas, porque eu sou Deus zeloso, diz o Senhor. E Josafá, homem de Deus, faz aliança justamente com esse rei perverso. Justamente com Acabe, esse rei perverso. A aliança está aí, ó. Capítulo 18, segundo Crônicas 18, verso 1. A aliança que Josafá faz com Acabe, para poder fortalecer o seu reino. Tinha, pois, Josafá riquezas e glória em abundância, e fez o quê? Aparentou-se com Acabe. Aparentou-se com Acabe. O que aconteceu aqui? Josafá, ele faz aliança justamente com este rei perverso, com o rei Acabe. E Josafá, o que ele fez? Ele providenciou que seu filho se casasse com a filha do rei Acabe. Olha só, irmãos. Jugo desigual. 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14. 2 Coríntios 6, 14. Não vos prendais, não se prenda a um jugo desigual com os infiéis. Por quê? Que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Então, aqui Josafá, ele prendeu a sua filha. E Josafá fez aliança com o rei perverso. Providenciou que seu filho, então ele prendeu o seu filho num casamento com a filha do rei Acabe, um jugo desigual. Homem de Deus, irmãos, preste atenção, o tema da mensagem é o perigo das alianças erradas, e vamos ver o que aconteceu por causa dessa aliança errada, por causa dessa atitude errada.
E no capítulo 18 de 2 Crônicas, verso 3, Josafá reforça a aliança. Aqui, o rei Acabe estava indo para a guerra. Estamos quase encerrando. O rei Acabe estava indo para a guerra. Aí Acabe diz assim, o texto diz assim: porque Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá: irás tu comigo? Para onde? Para a guerra. Irás tu comigo a Ramote de Gileade? Olha a resposta de Josafá. E ele lhe disse: como tu és, serei eu. Olha só, irmãos, reforçando a aliança de casamento dos seus filhos. Como tu és, serei eu, e o meu povo, como o teu povo, iremos contigo à guerra. Então aqui nesse verso, Josafá, ele reforça a aliança, dizendo para Acabe: como tu és, serei eu, e o meu povo é o teu povo, seremos contigo nessa guerra. Aí, irmãos, a pessoa, tem um texto que diz que, tem uma passagem que diz que um abismo chama outro abismo. Um abismo chama outro abismo. Aí em 2 Crônicas 18, verso 5, aí a pessoa se torna cega. A pessoa, quando começa a fazer uma coisa errada, ela se torna cega. Pode falar, o pai fala, a mãe fala, o esposo fala, a esposa fala, alguém fala, alguém próximo fala, mas a pessoa se torna cega. Aqui no versículo 5, diz assim: então, o rei de Israel, o rei Acabe, reuniu os profetas. Quantos profetas? 400. Olha que montão aí. Olha que montão de gente. 400 homens. E disse-lhes: iremos à guerra contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir? O que eles responderam? E eles disseram, os 400, sobe, olha só, sobe, porque Deus a entregará na mão do rei. Deus a entregará na mão do rei, pode subir, a vitória é sua. Vai, igual tem eles costumam brincar assim: vai na fé, vai que a vitória é sua. 400 homens. Então esse versículo diz que 400 homens disseram o que Acabe queria ouvir. Cuidado com as pessoas que te falam o que você quer ouvir. Às vezes você está errado, às vezes a sua atitude é errada e tem alguém dizendo para você: você está certo, é isso mesmo, vai lá, cuidado! Porque 400 homens aqui disseram o que Acabe queria ouvir. Eu fui infiel com a minha esposa. Não, você está certo, é isso mesmo. Eu comecei a usar drogas. Você está certo, é isso mesmo. Tem pessoas que falam o que você quer ouvir, mas não para te ajudar, para te prejudicar. Para te prejudicar. Então tome muito cuidado com as pessoas que só dizem que você quer ouvir. Aqui 400 homens disseram que Acabe queria ouvir. Fala tudo que ele queria ouvir. Tem pessoas que só concordam com tudo que você faz. Cuidado com as pessoas que concordam com tudo que você faz, mesmo que você esteja errado. Isso não é amigo. Isso não é amigo. Amigo é aquele que fala: você está errado, cria vergonha, toma juízo, não faça isso. Isso é amigo. Mas aquele que fica só se massageando: não, você está certo, não, faz isso mesmo, rapaz, não, todo mundo faz,
Tem gente que ainda fala assim: rapaz, todo mundo faz, por que você não pode fazer? Isso não é amigo. Amigo é aquele que te confronta, que te fala: você está errado. Respeita o seu pai, respeita a sua mãe, ama a sua esposa, ame o seu esposo. Amigo é esse que te fala o que você precisa ouvir, não o que você quer ouvir. Está assim de gente, falando que você precisa, falando que você quer ouvir. Então cuidado com essas pessoas. Cuidado. Aí as pessoas se tornam cegas, já não sabem mais, não tem mais a noção do perigo. Aí em 2 Crônicas também 18, verso 27, 18, 27, vem uma advertência de Deus. Aqui vem uma advertência de Deus. Irmãos, mas é a maioria que falou. Irmão, o negócio não é a maioria, o negócio é o que é certo e o que é errado. Porque 400 pessoas disseram o que Acabe queria ouvir, que era errado. Aí veio um homem de Deus, aí veio um profeta, Micaías. Olha o que diz o texto: e disse Micaías, porque Josafá, ele falou assim com Acabe: não tem mais nenhum profeta aí não? Não tem mais nenhum profeta aí não? Aí falou assim: em caso você leia todo o texto. Aí Acabe falou assim: tem um aí que eu não gosto muito dele não, porque ele só fala contra mim. Olha, porque ele queria massagear o ego dele, ele queria fazer só as suas vontades. Aí você tem um aí que eu não gosto muito dele não, que ele só fala contra mim, ele não fala nada que eu quero ouvir. Aí é justamente isso daqui, Micaías. Aí Josafá falou assim: então pede para chamar ele, vamos consultá-lo. Aí chega lá Micaías, e disse Micaías a Josafá e a Acabe: se voltares em paz, falando para Josafá e falando para Acabe aqui, se voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais: ouvi, povos todos. Ele chegou e falou assim: se Acabe, se eu for lá e voltar em paz, o Senhor não tem falado por mim, eu não sou homem de Deus. Falou que ele não queria ouvir, que o que ele queria ouvir é que ele ia voltar em vitória. Aí preste atenção: Josafá e Acabe foram advertidos por Deus através de Micaías. Deus está nos advertindo nesta noite com quem você tem andado, quem tem sido seus amigos, quem tem te aconselhado. Deus está nos advertindo nessa noite. Josafá e Acabe foram advertidos através de Micaías, e Josafá, homem de Deus, ignorou a mensagem de Deus em desobediência. Ele ignorou e foi para a guerra assim mesmo. E Micaías, ele apostou a sua reputação no fato de que Acabe não voltaria para casa em paz, ou seja, Acabe não ia voltar vivo se ele fosse. Aí Micaías põe a sua reputação em jogo: se você voltar em paz, se você voltar vivo, Deus não fala por mim mais, não sou homem de Deus. Aí, irmãos, aí em 2 Crônicas, capítulo 18, verso 28 até o 31, a parte A, capítulo 18, verso 28, subiram. Então eles aí, os 400 falou vai. Aí veio um que é de Deus, não vai. Aí eles ouviram 400 do capeta, não ouviram aquele que é de Deus, e foram, subiram. O rei de Israel, Acabe, e Josafá, rei de Judá, a Ramote de Gileade. E disse o rei de Israel a Josafá, então preste atenção. Preste atenção. Aí Acabe, cuidado com as alianças que você faz, irmãos. Aí Acabe, que é o rei de Israel, disse a Josafá, que é o rei de Judá: disfarçando-me eu, então entrarei na peleja. E falou assim: Josafá, eu vou me disfarçar, vou tirar minha roupa real,
Ai, irmãos, cuidado com os amigos que você está andando. Eu vou tirar minha roupa real, vou me disfarçar. Tu, porém, Josafá, tu, porém, veste as tuas roupas reais. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel, Acabe, e entraram na peleja. Então Acabe foi disfarçado, como qualquer um outro, e Josafá foi com as vestes reais. Aí a parte A do verso... Aí no verso 30 diz assim, olha só. Deu ordem, porém, o rei da Síria. Síria era o exército inimigo. Então preste atenção, aonde está a cilada aí, ó. Deu ordem, porém, o rei da Síria aos capitães dos carros que tinha, dizendo: não pelejareis nem contra pequeno, irmãos, nem contra grande, senão só contra quem? O rei de Israel. Mas o rei de Israel estava disfarçado, ele tirou sua roupa e ficou sorrateiramente no meio do povo. E quem estava com as vestes reais? Josafá, que era rei de Judá. Irmãos, é isso que o diabo faz. Ele arma cilada, ele coloca pessoas no nosso caminho para armar cilada. Aí depois que a cilada está armada, aquele amigo vai embora, e aí você fica, e aí, e agora? É o que aconteceu aqui. Se não só contra o rei de Israel. Aí a parte A do verso 31 disse assim: sucedeu que, vendo os capitães dos carros a Jeosafá, por quê? Porque ele estava com as suas vestes reais. Vendo a Jeosafá, que não quis ouvir a Micaías, que era homem de Deus, mas ouviu 400 profetas de Baal, que não eram de Deus. Sucedeu que, vendo os capitães dos carros a Jeosafá, disseram: este é o rei de Israel. E o cercaram para pelejar. Até aqui. Está vendo, irmãos? A cilada aí. O perigo de fazermos aliança errada. O perigo de fazermos aliança errada. Esse é o rei de Israel, vamos cercá-lo. E cercaram ele. Josafá, ele paga um alto preço por fazer aliança errada. Josafá pagou um alto preço por fazer aliança errada. Ele é confundido com Acabe e quase morre. Quase que ele morreu. Aí no mesmo capítulo 18, verso 33 e 34, a profecia de Micaías se cumpre. Capítulo 18, verso 33 e 34. Então, um homem armou o arco e atirou a esmo, e feriu o rei de Israel, que estava lá disfarçado, estava escondido, mas Deus já havia falado através de Micaías que se ele fosse, ele ia morrer. Ele pode esconder do homem, mas de Deus ninguém esconde. Um arco, e atirou a esmo e feriu o rei de Israel entre as junturas e a couraça. Então disse ao carreteiro: dá volta e tira-me do exército, porque estou gravemente ferido. E aquele dia cresceu a peleja, mas o rei de Israel susteve-se em pé no carro, defronte dos sírios, até a tarde, e morreu ao tempo do pôr do sol. A palavra do homem de Deus se cumpriu, que falou: não vá, porque se vocês forem, vocês não voltarão, você Acabe não voltará em paz, não voltará vivo. Aí a palavra de Deus se cumpriu, porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então Deus está nos dizendo: cuidado com a aliança que fazemos, cuidado com as pessoas que estamos andando, estamos nos aproximando de Deus ou nos afastando de Deus. Cuidado!
Aí aqui se cumpriu a palavra do homem de Deus. Vamos ler lá em Números 23, verso 19. Números 23, verso 19. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria, ou falaria e não confirmaria? Então Deus não é homem para mentir. Aí se cumpriu a promessa. Acabe morreu. Acabe morreu. Agora, para concluirmos. Conclusão. Talvez a pessoa fez aliança errada, está convivendo com pessoas erradas, está se afundando. Mas eu quero dizer uma coisa para você que está aqui, para você que nos ouve: ainda há esperança. Ainda há esperança, porque tudo que foi escrito para nos ensinar. Então Deus está nos ensinando, mesmo que você tenha feito aliança errada, como Josafá, homem de Deus, que buscava a Deus, porque tudo que antes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para nos ensinar. Então se você fez aliança errada, se vocês que nos ouvem fez aliança errada, e as coisas não andam muito bem, a situação não está muito boa, eu tenho uma boa nova para você, porque o Evangelho é boa nova. O Evangelho é boa nova. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Não é o fim. Não é o fim. Porque Acabe já havia morrido. Mas agora, capítulo 18, aí Josafá viu, aí Josafá ficou lá, cercaram Josafá, estou cercado, como é que eu vou fazer agora? Aí verso 31, a parte B diz assim: clamou, porém Josafá clamou, aleluias, clamou a Deus, pediu socorro, buscou a Deus, porém Josafá clamou e o Senhor o ajudou. Então se você fez uma aliança errada, você que nos ouve fez uma aliança errada, clame a Deus, porque Deus vai te ajudar, aleluias, e Deus o ajudou. E Deus os desviou dele. Verso 32. Porque sucedeu que, vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, aqui Deus desfez o laço. Deus é Deus que desfaz o laço. Deus é Deus que desfaz o laço. Tinha um laço sobre a vida de Josafá, Deus desfez o laço, aleluia. Deus desfez o laço, porque sucedeu que, vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. Josafá clamou ao Senhor e o Senhor o livrou, aleluia. Infelizmente, poucos crentes lembram da extensão da misericórdia de Deus quando caem em pecado. Lá em Lamentações, para encerrarmos aqui, capítulo 3, verso 22 e 23, Lamentações 3, verso 22, as misericórdias do Senhor, aleluias, são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, aleluias, novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade, aleluias, as misericórdias do Senhor não têm fim, aleluias, grandes são as suas misericórdias, se renovam a cada manhã. Então, meu irmão, corra para Deus, que as misericórdias dele não têm fim. Ao invés de as pessoas correrem para ele, muitas correm dele. Eu quero encerrar dizendo o seguinte: não importa quão grandemente você tenha pecado,
Deus está pronto a perdoá-lo. A infinita misericórdia de Deus pode limpá-lo de todo pecado, porque elas não têm fim. Aleluias! Graças a Deus. Fiquemos em pé neste instante. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Aleluias. Grandes são as suas misericórdias. Ó Senhor, elas não têm fim. Novas são a cada manhã. Meu Deus e meu Pai, abençoe este meu irmão, abençoe esta minha irmã. Meu Deus, se porventura alguém tem travado relacionamentos, tem tido relacionamentos, tem andado com amigos, com pessoas que estão afastando de buscar o Senhor, que estão distanciando do Senhor, que estão levando a desobedecer aos pais, a trair a esposa, a trair o esposo, a se alcoolizar, a se drogar, a fazer coisa errada. Meu Deus e meu Pai, assim como o Senhor deu livramento a Josafá, que clamou a Ti, que essa pessoa que estiver clamando a Ti também, livra esta pessoa, meu Deus, livra esta pessoa, porque as Tuas misericórdias, elas não têm fim, elas não têm fim, novas são a cada manhã. Meu Deus e meu Pai, abençoe este teu filho, essa tua filha, abençoe este homem, abençoe esta mulher, abençoe este jovem, adolescente, esta criança, abençoe as famílias desta igreja. Tome as nossas vidas em tuas mãos, meu Deus, e nos ajude a não cair, meu Pai, nos laços do diabo, nos laços do passarinheiro. Nos livre, meu Deus, e nos abençoe em o nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que assim seja. Amém e graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus.